pensa fogo. Para, hoje uma bênção. Então abre a boca pra lhe exaltar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença tem a tristeza, salta de alegria. Aleluia, 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 glória a Deus. Amém, um bom dia de paz em nome de Jesus Cristo. A graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Estamos para compartilhar um trecho da palavra de Deus, a Escritura, que é divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para corrigir, para ensinar, para instruir todo homem, a fim de que seja aperfeiçoado por Deus e habilitado para toda boa obra. Quer Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade e assim possam ser salvos. Prezados ouvintes, está escrito na palavra de Deus, no Evangelho de João, está escrito no capítulo de número 17 e no versículo de número 6, ou melhor, versículo 3, Jesus fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, a qual é por meio do único Deus, Jesus Cristo, a quem foi enviado. Essa é a vida eterna. A vida eterna é que creiam no único Deus, qual a Bíblia fala em João 17, Jesus Cristo, o Senhor, a qual foi enviado. A palavra de Deus então vai dizer, no capítulo 16 do livro de João, Jesus ele está falando sobre a obra do Consolador. Jesus ele diz que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, pois deixaria um outro Consolador. Esse é o Espírito Santo de Deus. A palavra fala assim: porém digo a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, então eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Esta é a obra do Consolador, Jesus Cristo. Ele diz, Jesus disse: se eu não for, então não tem como eu deixar o Consolador. Jesus disse: se eu não for, então o Consolador não virá até a vós, mas ele virá para convencer o homem da justiça e do juízo. Quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos o poder de convencimento para converter pessoas, mas a palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele faz esse poder na vida do homem de convencer da justiça e do juízo. Da justiça, porque, ou melhor, do pecado, porque não crê em mim, disse Jesus Cristo. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus veio para convencer do pecado, porque aqueles que estão vivendo deliberadamente, constantemente no pecado, não conhecem ao Filho de Deus, não conhecem Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Da justiça, porque todos serão julgados, e o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado também.
mas a Bíblia fala que Jesus, ele veio para convencer o homem, ou veio para buscar salvar aquele que se havia perdido. Quando a mensagem do Evangelho, ela não toca o coração do homem, é um grande sinal de que de fato já tem se esfriado de uma tal maneira tão profunda. Quando a palavra de Deus, ela já não traz mais temor no coração de um homem, é sinal que ele já está entregue a Satanás de tal forma em que a Bíblia vai dizer, como Judas. O Judas, ele comeu com Jesus Cristo, ele andou com Jesus Cristo, ele abraçou Jesus, mas o Judas vendeu Jesus, entregou por 30 moedas, entregou o Filho unigênito de Deus, entregou o próprio Deus em carne para ser crucificado. E assim, muitas pessoas não estão percebendo que estão no mesmo caminho, entregando Jesus, trocando Jesus, estão trocando a verdade pela mentira, estão trocando o certo pelo errado. Jesus, ele diz, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai convencer o homem, ele veio para isso, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas semeadores, um é o que planta, outro é o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas porém é Deus quem dá o crescimento. Quem é o que planta a palavra de Deus? É um. E quem é o que rega a mensagem, a semente do Evangelho? É outro. Mas quem dá o crescimento, quem dá os frutos, é Deus. É Deus quem dá os frutos, é Deus quem dá o crescimento. O João, ele vai dizer no livro de Mateus, no capítulo 3, produzi frutos dignos de arrependimento. Produzi frutos de arrependimento diante de Deus. O que é fruto de arrependimento? É conversão genuína, verdadeira. Fruto de arrependimento mostra de fato o novo caminho. A Bíblia fala que quem está em Jesus é nova criatura, não pode viver pecando, porque Ele está em nós. Está escrito na primeira carta de João, no capítulo 2, não pode viver pecando, porque a sua palavra está em nós. Mas assim diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado, porque o homem que vive no pecado, ele não tem conhecido a Deus, não conhece a Deus. Pode ter uma religião, mas se ele vive, por exemplo, no adultério, não conhece a Deus. Pode ter uma religião, mas se ele vive, por exemplo, vivendo uma vida de mentira, uma vida de injustiça, uma vida de bebedice, não conhece a Deus. Ouviu falar de Deus, mas ouvir falar de Deus não é conhecer a Deus. Ouvir não é o mesmo que conhecer. Por isso Jesus fala: Pai, eu os conheço, todos aqueles que o Senhor me deu, eu rogo para que não se percam. Jesus disse: eu rogo para que não se percam aqueles que o Senhor me deu. Pai, do mundo não são, mas no mundo estão, e o mundo os aborrece, porque não são no mundo, mas embora estão no mundo. Pai, eu rogo a Ti, não pelos do mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Teus. João 17, e versículo de número 9. Jesus, ele rogou ao Pai, não pelo mundo, mas por aqueles que o Pai entregou nas mãos dele. Ou seja, Jesus está falando da igreja. E quando Jesus está falando da igreja, Ele não está falando de um lugar, Ele está falando de pessoas. Quando a Bíblia está falando de salvação, está falando sobre pessoas que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim que Jesus, ele rogou ao Pai. Quem roga por você hoje? Quem é aquele que roga por ti? Não pode ser um morto. Jesus rogou para o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. Quem roga por ti não pode ser Maria, não pode ser Aparecida e São Jorge e São José, mas Jesus rogou para quem? Para o Pai. Ou seja, é para Deus, o Pai, que nós devemos rogar. É diante de Deus que nós devemos rogar, porque assim aquele que está no céu, está em oculto, o vosso Pai, Ele vos ouvirá, como está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. O Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Jesus Cristo, ensina a orar ao Pai, ensina a fazer oração pedindo a Deus. E aí Jesus fala assim: quando entrar no seu quarto, em oculto e secreto, você vai orar para o Pai.
Você vai orar a Deus, o Pai, que está em oculto, que está em secreto, Ele te ouvirá. O Deus que está em oculto, o Pai que está em secreto, te recompensará no oculto, disse Jesus Cristo. Ou seja, a quem nós devemos dirigir a nossa oração é a Deus. Quem roga por nós é Deus, não Maria, não Aparecida, não São Jorge, não São Cipriano, não São Sebastião, mas é Deus. Por isso Jesus, ele está fazendo oração, e a oração de Jesus Cristo é para Deus. A oração de Jesus Cristo é pedindo diante do Pai, e Jesus Cristo não está pedindo ao Pai para que nos encham de riquezas, para que nos encham de prosperidades. Não, Ele está falando: Pai, eu rogo para que eles não se percam, Pai, eu rogo para que eles não venham entrar em condenação. Por isso Jesus diz: eu rogo pelos teus, não pelos do mundo. Ou seja, a petição de Jesus Cristo não é pelos do mundo. A intercessão de Jesus Cristo não é para os que estão no mundo, porque os que estão no mundo, segundo a Bíblia diz, jaz do maligno. Ou seja, estão já vivendo segundo a vontade da carne, segundo a vontade de Satanás. Mas Jesus Cristo está dizendo: eu rogo pelos seus. Quem são os seus? Jesus fala em João 8,31: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis então meus discípulos. Os que são de Cristo seguem a palavra. E os seguidores de Jesus Cristo são conhecidos pelo livro, pela palavra de Deus. Em João 8,31 Jesus fala: se vós permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Os discípulos de Jesus Cristo, eles seguiam a risca do que Jesus ensinava. E o que de fato o mundo tem seguido não é o que Jesus ensinava. Muitas pessoas estão seguindo outras coisas e não o que Jesus tem ensinado. Muitas pessoas estão seguindo o coração, estão seguindo tradição, estão seguindo religião, e não o que Jesus Cristo de fato Ele ensinou por meio de sua palavra. O que Jesus nos ensinou é mais do que um caminho, é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Cristo. Ou seja, o que Jesus ensinou é caminho e vida, é vida eterna. E é por isso que Jesus, ele vai dizer em João capítulo 14, está escrito no versículo de número 6, a palavra de Deus então diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora o conheceis, o tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus agora está mostrando o Pai. Muitas pessoas querem conhecer o Pai, Deus, mas Jesus, ele está dizendo: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, o cristianismo é o único Deus, não é uma religião. São pessoas seguindo o único Deus, manifesto por meio de Cristo, manifesto em carne, porque Jesus no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, Jesus é o Deus que se fez carne, é a palavra que se fez carne, e no princípio estava com Deus, era o próprio Deus, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Não tem como negar isso, não tem como rejeitar isso, não tem como rejeitar a divindade de Cristo como sendo o corredentor, como sendo o Salvador, como sendo o intercessor, o Criador, porque de fato ninguém pode dar a vida por outra pessoa se não tiver o poder de ressuscitar. Ninguém pode dar a vida por outra pessoa senão aquele que tem todo o poder, tanto nos céus como na terra. E Jesus disse que todo o poder, tanto nos céus como na terra, foi dado a Ele. Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra. É por isso que nós não cremos em santos intercessores, por isso que nós não cremos em santos que curam pessoas, porque Jesus Cristo recebeu todo o poder. Se Ele tem todo o poder, significa que somente a Ele nós devemos recorrer, e mais nenhum outro nome há poder. Se só Jesus Cristo tem o poder, significa que não tem outro nome, outro santo, outro intercessor, ou alguma pessoa ou criatura que nós devemos recorrer, porque todo o poder está na mão de Jesus.
então logo não adianta rogar aos mortos, rogar a Aparecida, Maria, porque estão mortos. A Bíblia fala no livro de Mateus e também no livro de João: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Quem é? O Filho de Deus. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que o único que subiu ao céu foi aquele mesmo que desceu do céu, o Filho de Deus. Nós entendemos pela palavra de Deus, e entendemos, a Bíblia nos mostra e nos dá uma afirmação que não tem santos intercedendo, ninguém mais subiu ao céu depois de Jesus, nem São Pedro, nem São João, nem Paulo, nem Jorge, nem José, nem Sebastião, não tem outro nome. A Bíblia diz que todo o poder Jesus recebeu, e ninguém mais subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, e aquele que desceu do céu é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, aquele que desceu do céu, que no princípio estava com Deus, e que no princípio era o próprio Deus. Por isso o Evangelho mostra como centro, e o único centro é Jesus. Cristo é o centro. O Evangelho mostra como Jesus sendo o suficiente. A Bíblia mostra como Jesus sendo o suficiente, e Jesus é o suficiente. Está escrito: eu sou o caminho, disse Jesus. Quando nós olhamos Jesus dizendo eu sou o caminho, já diz tudo. Só existe um caminho para o céu, só existe um caminho verdadeiro, só existe um caminho que conduz ao Pai, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Esse caminho é o caminho que conduz ao Pai. Jesus, ele vai continuar dizendo em João 14, versículos de número 7: se vós conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Se conhecesse certamente quem era o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, certamente conheceria o Pai. Muitas pessoas ainda não conhecem de fato quem é Jesus Cristo. Jesus, ele fez uma pergunta. Jesus, ele disse: o que os homens dizem sobre o Filho de Deus? O que você diz sobre o Filho do homem? Em outras palavras, quem representa para você a pessoa de Jesus Cristo? E quem é a pessoa de Jesus Cristo para você? Essa pergunta Jesus, ele fez, e alguns responderam para Jesus Cristo: ora, eu acho que tu é um dos profetas que ressuscitaram dentre os mortos. Eu acho que tu é o espírito de Elias, de João Batista que foi degolado. Eu acho que tu é um dos profetas. Jesus, ele ouve Pedro então dizendo: não, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Jesus fala: tu não foi revelado por meio da carne, mas sim pelo Espírito, e bem disseste a verdade. Ou seja, sim, Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo. O que essa geração diz sobre Jesus Cristo? O que representa Jesus Cristo para você nesse dia de hoje? Talvez algumas pessoas, algumas religiões dizem que Jesus foi apenas um profeta. O islamismo diz que Jesus foi apenas um profeta. Os testemunhos de Jeová diz que Jesus, ele é um Deus com letra minúscula, ou então um Deus menor. Na Igreja Católica, Jesus é visto como o filho da Maria, e a Bíblia fala que Deus não tem mãe, é o Pai da eternidade. O Pai da eternidade não tem mãe. Em algumas das religiões, como evangélica, Jesus é tratado como um Papai Noel, é tratado como um banqueiro, um chaveiro. As pessoas estão em busca de chave, estão em busca de barganha, fazendo um negócio bom com Deus, e se dá bem nesse negócio com Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não tem como você fazer um bom negócio com Ele. Você vai dar 100 para receber 200. Você dá valor X e Deus te dá uma benção tal. Isso não